e começar agradecendo a ela por ter me convidado para apresentar o livro. Eu conhecia, já havia lido alguma coisa no jornal sobre essa questão da silicose, e quando eu conheci a Márcia no período que ela foi conselheira do jornal, eu fiquei sabendo um pouco mais dessa história, que eu achei muito interessante, e vocês vão ver que vale a pena conhecer essa história e o trabalho que a Márcia fez. Bom, um pouco já foi mostrado aqui, mas ela começou um trabalho na década de 80, né, 86, ela entregou aqui recortes do jornal Povo, tudo bem organizadinho, quando ela fez o primeiro diagnóstico de caso de silicose, que é uma doença, obviamente ela vai poder explicar bem melhor do que eu, o que é essa doença, mas que compromete o pulmão à morte. A pessoa morre com o pulmão comprometido, né? E quando ela descobriu isso, ela iniciou um trabalho por conta dela, não teve apoio oficial, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também. E durante uns mais de 10 anos ela travou essa luta nessa região de Tianguá, Serra da Ibiapaba, para acabar com essa perfuração artesanal de poços, que era o que levava os trabalhadores a inalarem esse pó de sílica e ficarem, como consequência, tinha essa terrível doença, enfim, que impede a respiração, a pessoa morre sem poder respirar. Pois bem, do livro, assim que eu terminei de ler o livro que ela me deu, eu até esqueci de trazer a prova que você me deu, Márcia, mas assim que eu terminei de ler o livro, eu liguei para a Márcia dizendo que ela tinha um roteiro de um filme nas mãos, né? E quando vocês lerem, vocês vão observar isso. E que é uma coisa que de vez em quando acontece na história da humanidade, na história das civilizações, que é aquela luta da pessoa contra o sistema, né? Que foi o caso da Márcia, mas eu não digo aqui o sistema daquele que a gente vê mais ou menos em filme americano, que tem o mocinho e o bandido, não. O sistema é alguma coisa que parece um algoritmo que não deixa as pessoas se desviarem daquele caminho pré-traçado, né? E você não encontra necessário um vilão, talvez você encontre um sorriso, uma pessoa que diga, assim não dá, isso nunca foi feito assim, você é muito sonhadora, como a Márcia ouviu vocês no livro. Não é aquele negócio assim, não faça isso, você está impedido, você está proibida. É um caminho estreito que as pessoas têm que caminhar e trilhar naquele caminho para poder, enfim, se darem bem, deixar os outros contentes, à custa muitas vezes do sofrimento de muitas pessoas, como era esse caso, né? Pois bem, ela começou esse trabalho, como eu disse, assim, de forma isolada. Depois ela conseguiu reunir uma equipe de médicos, aqui a gente vê algumas fotos aqui para trabalhar com ela, né? E a Márcia, ela viajava toda semana, ou várias vezes, né, durante o mês, para Tianguá e as cidades da região da Serra da Ibiapaba para falar com esses trabalhadores. E outra coisa interessante é que ela foi além do trabalho do médico, de diagnosticar e receitar remédio. Ela ajudou a organizar os trabalhadores para acabar com a perfuração artesanal de poços, que fazia parte, as autoridades negam, eu li daquelas frentes de emergência. O agricultor, habituado a ter sua roça de milho, feijão, etc., de repente se via como um cavador de poço, com instrumentos rudimentares e respirando aquele ar viciado e contaminado quando encontrava essas pedras que são muito comuns, né, pelo interior do Ceará, principalmente na Serra. Depois de mais de 10 anos de luta, ela conseguiu finalmente parar com essa perfuração artesanal de poços. No período morreram centenas de pessoas, eu não sei o número exato, mas a Márcia depois pode dar isso. Mas como, assim, no período de luta dela, morreram 70 pessoas, mas com certeza ela salvou outro tanto ou mais de vidas com o trabalho que ela desenvolveu, né? Bom, entrando assim um pouco no livro, o livro é narrado pela doutora Sara, né? Vocês vão identificar rapidamente quem é a doutora Sara. E o outro personagem principal é o Joel, que é um desses trabalhadores que já estava doente quando ela conheceu. Só voltando aqui um pouquinho, isso foi inclusive a Márcia que me disse, ela teve um apoio bastante grande do jornal O Povo, mais especificamente do presidente Demócrito Duma, na época presidente Demócrito Duma, que orientou o jornal para que fizesse uma cobertura extensiva desse trabalho da Márcia. Então eu compilei, pelo menos que ela me entregou, foram pelo menos 38 textos que o jornal publicou, entre matérias, artigos da Márcia e de outras pessoas, 3 editoriais,
né? Então o jornal acompanhou durante todo o período que a Márcia fez esse trabalho, né? Bom, então a doutora Sara narra esse livro, né? Tem dois personagens que são principais, a doutora Sara e o Joel. E a gente pode enquadrar esse livro da Márcia de uma longa tradição da literatura cearense, que é de tratar de problemas sociais, né? A primeira pessoa que eu me lembrei quando eu comecei a ler o livro da Márcia foi do Rodolfo Teófilo, né? Que também não era médico, mas era da área de saúde, era farmacêutico, né? Baiano, que dizia assim: eu sou cearense porque eu quero, né? Aliás, ele descobriu tarde que ele era baiano, ele só nasceu na Bahia, foi criado aqui. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado A Fome. Foi aquele cara que vacinou as pessoas contra a varíola aqui, contra todas as autoridades. Então, tem algumas referências. Tem também o Jader Carvalho, né, que também tratou muito da literatura social. Para a gente ficar nos autores cearenses, a gente poderia encontrar também outros autores de outros estados, autores brasileiros. O professor Valton lembra, na apresentação do livro do Germinal, de Emílio Zola, que fala dos trabalhadores em minas de carvão, que possivelmente deveriam sofrer de males parecidos, né, no século XIX. Pois bem, então esse livro, ele é um livro assim, interessante, assim, a hora que eu fui lendo, eu fui descobrindo isso. Ele é um livro ao mesmo tempo que é em movimento, que são as viagens constantes da doutora Sara, e ao mesmo tempo nessa última viagem do livro que ela faz, ela está em movimento enquanto o Joel está numa cama de hospital, está parado. Então há uma contraposição entre o movimento dela e o Joel, que está lá esperando a visita da médica numa cama de hospital com oxigênio para poder respirar. Pois bem, então o resumo do livro é esse, né? E eu vou fazer algumas perguntas agora para a Márcia. E a primeira pergunta que eu queria fazer, eu lembro uma vez, Márcia, que a gente conversou, e eu falei: Márcia, eu devia escrever um livro, mas como jornalista eu não pensava em ficção, né? Eu pensava num livro que ela contasse essa história de forma não ficcional. Então a primeira pergunta que eu faço para você é esta: por que ficção? É muito interessante, porque foi tão complexo, pessoal. Primeiro, boa noite, né? Foi tão complexa essa luta que nós travamos contra a silicose em cavadores de poços, que eu não poderia colocar isso dentro de uma realidade pura sem comprometer muitas pessoas. Muita gente ia ficar ofendido, não ia gostar mesmo dessa literatura. E como eu sou mesmo ficcionista por natureza, meu filho diz que eu sou atriz às vezes, né, Alexandre? Eu terminei por dar uma conotação mais suave a um problema terrível. Eu estou tratando da morte, do começo ao fim do livro. Entretanto, nesse caminho é formação de vida. Todinho. Achei que eu teria que arrumar a morte de uma maneira não finita do ser humano. Eu teria que colocar de uma maneira palatável, inteligível, que a gente gostasse de acompanhar uma pessoa em vias de morrer que tinha uma esperança eterna. Então, eu trabalho isso, Plínio, para mostrar como uma coisa tão dramática, um drama, pode ser contado de maneira a se assimilar, que nem todo drama é o fim de tudo. Pelo contrário, todo o meu trabalho, o trabalho do Joel, o trabalho dos cavadores, foi a fim da vida. O tempo todinho era buscando vida. Então foi agradável fazer esse romance, embora eu diga aqui claramente para vocês que eu chorei quase um bocado de vezes. Cada vez que eu entrava na história, eu tinha que sofrer um pouco, porque, pense você, 150, mais de 150, ao todo deu 198 cavadores, que foram diagnosticados com silicose. E sentados ao meu lado, como vocês viram ali é o amigo meu, o doutor Pedro Henrique, que trabalhou comigo, que eu tinha que dizer para ele que acabou, que ele estava com silicose, ele já sabia o que era o fim, já tinham morrido muitos amigos. Para dizer isso para o cavador, era a dor maior da vida do médico. Ele tinha 40 anos, 3 filhos, uma mulher, sem dinheiro, sem emprego, sem uma conotação social digna. É um sofrimento tão grande, gente, que ou a gente fazia alguma coisa ou você era ignorante igual, não sei nem quem. Então
arregaçamos as mangas, não foi só eu, foi Pedro Henrique, foi um monte de colega, foi toda sorte de profissional que foi assistente social, enfermeiro, tecnólogo de saúde, a pastoral, não sei, aderiram e foram até tirar o último cavador de Bento do Poço. Durante 10 anos, isso durou 10 anos, não são 10 dias. Tive até que fazer uma tese, nunca pensei de fazer mestrado, mas fiz com louvor, graças a Deus, que foi a tese Controle da Silicose nos Cavadores de Poço, um trabalho já premiado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, Mara, teve importante papel no nosso trabalho lá de campo. Ela divulgava, ela premiou esse trabalho e ofereceu pesquisa também. Então, essa história é complexa, mas eu penso que eu consegui colocar ela totalmente inteligível aí, Plínio. Deu para entender, não foi? Eu também penso. Eu vivia querendo te dizer que na época que eu frequentei lá o jornal, e eu quero dar um parênteses aqui, é importante esse parênteses. Eu estava atendendo Dona Lúcia Duma numa pneumonia em 1986, exatamente nesse... Tinha acabado de descobrir a silicose, já tinha ido na serra, já tinha voltado e virei para o Demócrito Duma. Ele foi me buscar no carro com o motorista dele, me levou e me trouxe. Na volta, eu disse, vou já contar para o doutor Demócrito aqui o que foi que aconteceu. Aí contei, aí o Demócrito se vira para mim e diz assim, bote isso no papel e me mande. Aí eu, vixe, eu não sei botar essas coisas no papel, juro por Deus. Eu não sabia mesmo. Só o tempo e muito estudo, muita escrita. Ainda hoje eu gosto de escrever demais, porque eu não uso nem os símbolos do WhatsApp. Não uso, é tudo escrito. Então, aprendi e fiquei viciada com as palavras. Eu não sou viciada em outras coisas somente, não. Nas palavras também. Nas palavras também. Por conta disso, com essa ajuda, eu caí no Jornal Povo e fui muito bem recebida até hoje. E quando você falou, a primeira pessoa que eu me lembrei quando eu terminei o livro foi você, Pedro. Vou dizer por quê. Você disse que estava interessado em conhecer essa história. Você perguntou até se ainda tinha cavador, se ainda tinha doente. E eu digo, não, vou chamar o Plínio para conversar comigo e vir comigo lançar esse livro. Quando eu terminar. Terminei, fui direto lá, ainda não estava nem pronto, estava só impresso. E graças a Deus ele aceitou. Aceitou estar aqui comigo hoje conversando sobre o livro. Pois você fez um convite irrecusável, né, Márcia? Pois bem, tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que a gente conversava também e você coloca no livro, que você acha que isso é anticientífico, mas eu acho que não, que às vezes você descobre as coisas por intuição ou por insight. Grandes cientistas, tal, dormindo, sonhando, tem grandes descobertas. E quando você disse que fez o primeiro diagnóstico, você teve essa mesma sensação de intuição. Eu vou confessar uma coisa para vocês, isso me perturba, muitas vezes me perturba, porque eu estou quieta, de repente vem um flash intenso, em cima daquilo que eu estou querendo resolver. Pá! E quando agora eu estou fazendo muita meditação, tem 2 anos que eu pratico meditação, os insights, que o pessoal chama insight, é intuição. Que a pessoa está ligando muito pouco hoje para a intuição, eu acho. É a minha impressão. E a intuição dá um rumo a você. Você desdobra essa intuição. Você vai buscar essa intuição, estudar essa intuição, saber o porquê que ela veio na sua mente e a partir daí você levar em frente. Poço é assim, cheio de intuição esse livro aí. Eu estou aqui, escrevi um capítulo, dou uma parada, quando eu dou aquela parada, estou por ali, não anda, de repente vem a luz, pá, aí eu me lembro, por ali, nós vamos chegar lá. E chega. Então, a intuição, quando bem trabalhada, né, Plínio? Você não pode ter uma intuição e se meter com ela logo de cara. Ou você analisa, tem que primeiro analisar. É isso mesmo. Quando for isso, vamos provar, que foi o caso da silicose. Eu tive que provar biópsia, raio-x do tórax, análise de material que fui bater em Criciúma, atravessando esse Brasil no tempo que não tinha voo direto para coisa nenhuma.
E você chega lá e o colega vai e confirma. Não, isso aqui é silicose grave, assim, etc. E começa daí uma grande pesquisa. Nós tivemos grandes pesquisas da silicose no Ceará, hoje referidas no mundo inteiro, porque as publicações, temos até publicação internacional, que é visível. Então, isso veio da intuição, tudinho. Não veio assim porque eu estudei silicose, sem silicose, não. Eu estou aqui, nossa, eu vi essa radiografia. Ah, isso é silicose. Vou lá no livro, na biblioteca, de noite, com os estudantes, abro, está lá a fotografia. Nossa, é silicose. Aí vai para o paciente diz assim, não, nunca peguei poeira nem nada, não, nunca e tal. Negando porque, gente, por um problema de osso social. A carteira dele está vacinada como agricultor, para ter direito ao Instituto Nacional de Previdência Social, direito ao hospital messejano. Ele queria ir para o hospital messejano. Ele mentiu e criou uma carteira de agricultor e não podia dizer que era cavador, porque ia contradizer o que ele tinha escrito. É o Estado forçando a pessoa a morrer, sinceramente. Então foi uma coisa chocante, de modo que essa descoberta passa por essa questão. Quando ele confessou que cavava poço, que respirava poeira, aí nós pegamos pela pé. E acha intuição a partir daí. Aí o que é que nós vamos fazer? Ninguém tinha um roteiro. Isso tudo foi criado de acordo com a situação. A situação pede que eu veja isso, e vou ter que ver, vou ter que estudar. Estudei pra caramba silicose. E terminamos confirmando tudo e chegando finalmente a esse livro que encerra praticamente esse capítulo, encerra a história. A história é viva dentro de mim, é 24 horas por dia, a vida inteira desde que ela aconteceu. Na página 85, Márcia, você dá para ter uma noção? Não, depois eu vou pedir para você escolher o seu trecho. Depois. Mas assim, de como era esse trabalho, um trabalho difícil e perigoso, que você conta essa história quando eles explodem usando dinamite na pedra, né? Então, eu vou ler aqui uns trechinhos. Ela tinha no poço, que Joel e Fernando diziam ser do demo, uma pedra muito dura que nem a chibanca ou o ponteiro, mesmo batendo nela sob todo o peso do martelo, conseguia quebrar. Desmantelar a rocha era difícil e precisavam colocar bananas de dinamite que eles mesmos fabricavam, os trabalhadores, apesar de ser proibido por lei o uso desses explosivos. Aí ele vai contando, né? Aqui, elas, as dinamites, eram enfiadas em locas furadas na pedra e, quando explodidas, quebravam a laje em pedaços pequenos. Uma vez quebradas, enchiam o balde com esses pedaços e tiravam-os de lá, ele contando, né? Naquele poço, logo na primeira quebração da pedra pela dinamite, ninguém sabe por que Fernando, depois de ter acendido o pavio do explosivo, pediu que puxassem gritando, subindo. Joel ganhou velocidade rodando o carretel e puxando a corda. Aí eu vi o baque do corpo dele caindo de boa altura. Quase não conseguiu se levantar o suficientemente rápido por ter ficado zonzo. Por sorte, Joel retornou rapidamente o balde para transportá-lo de novo. Foi puxado na maior das velocidades que já havia alcançado. A força do ar pela explosão ainda os alcançou bem perto da boca do poço e os jogou daquela cova escura, cuspindo-os bem longe. Então vocês vejam como era esse tipo de trabalho, né? Pá, picareta e dinamite, né? Aí eles conversam alguma coisa depois de escaparem da explosão. Foi aí que o personagem se lembrou dos que já haviam morrido naquela mesma situação. O poço era brabo, podia até matar num só lance, mas até aí não deixava ninguém desmoralizado, definhando fraco e inútil, como faz essa tal de silicose com todos os cavadores que a contraíram, pensou Joel, que é o personagem. Ou seja, ele disse que era melhor morrer de uma vez explodido do que ficar sofrendo com a silicose. Aí vocês veem o drama que viviam esses trabalhadores, né? Mas a pergunta para você, Márcia, é outra. Assim, além do trabalho de médico, né, que você fez, você ajudou a organizar os trabalhadores. E você conta isso no capítulo 5, que chama A Hora do Ângelus, que você conta como convencer os trabalhadores sobre a necessidade
deles fazerem exames, verificar se estavam doentes, né? E você enfrentou, inclusive, a desconfiança inicial dos trabalhadores. O sertanejo normalmente é meio desconfiado, né? Principalmente com gente de escola. Então eu queria que você falasse um pouco desse processo de convencimento e organização dos trabalhadores. Olha, essa foi a parte mais importante desse trabalho. Eu sei que foi bom cuidar do cavador, foi importantíssimo cuidar da saúde dele de uma maneira geral. Eles foram, eu posso assinar aqui embaixo, os 600, 1.200 cadastrados foram cuidadosamente examinados. Não só por mim, pela equipe. Então, isso daí é um fato que a gente tem que ver. Como eu fui convencer tirar um homem do seu trabalho, o ganha-pão? Pense aí. Se chegar para o doutor Valton e disser assim, doutor Valton, o senhor não pode mais atender doente de psiquiatria, não. É isso mesmo, ninguém pode tirar o pão do outro. Gente, quando eu vi isso, o Pedro Henrique sabe o nosso drama, ele está ali sentado, lá está ele. O drama danado, não era, Pedrinho? O drama danado para dizer, não pode mais voltar para o fundo do poço, e como é que eu vou viver? Olha, aí houve insights e mais insights. Por quê? Como é que nós vamos mudar a vida desse homem? Não tem água, não sei o quê. Eu vou bater no governador, aí vai, né? Pedir a doutora, levar projeto, levar ideia, mas de pessoa a pessoa, foi como nós conseguimos. Foi a conversa. Ele, Joel aqui, Sara aqui, um olhando para o outro, olho no olho. Lá não só a gente cumprimentava cada um, como a gente olhava e discutia para ver qual seria a solução. Vocês terem uma ideia na tese que é isso aí? Sabe quantas profissões eles inventaram? Quanto foi, Pedro? Eram 30 e tantas. Um vendia bombom, o outro foi cuidar do cachorro do prefeito, o outro foi... Olha, era cada coisa que eles inventaram de fazer que eu ficava página como era que fazia isso. O Joel mesmo saiu com caixa de bombom na rua. No dia que eu cheguei lá, estava o Joel com o negócio pendurado no pescoço, uma caixa de bombom. Os que estavam muito doentes a gente aposentou, porque tinha carteira assinada, orientada por um grupo de pessoas, sociólogo inclusive, para assinar a carteira como agricultor mesmo. Aí ninguém teve vergonha de mentir, não. Eu não tive vergonha, ninguém vai se aposentar, não vai morrer de fome, né? Então o doente foi aposentado pelas leis do trabalho. Não foi na aposentadoriazinha de idoso nem nada, não. Foi lei do trabalho. Isso eu tive apoio da DRT, alguns profissionais que conheciam isso aí. Depois disso, o convencimento era sensacional, porque era decodificando a doença, passo a passo, mostrando o que acontecia, com a maior paciência da face da terra, com cantoria, com palestra, discussão, caminho a pé na rua, indo visitar cavador. O Joel tirava a camisa, fazia striptease na beira do poço, tirava a camisa, ficava só de calção, ficava de pescoço. Olha como é que eu tô todo seco, eu não tenho mais nada. Olha aqui meus cabelos, só tem fiapo. Isso é fora de série, isso é chocante e ao mesmo tempo belíssimo. Ele dando a vida ao outro através do seu sofrer, da sua desgraça. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Por isso que hoje é um dia extremamente feliz para mim. Não tenho vergonha de dizer, hoje eu estou felicíssima. Primeiro porque terminou o livro, né? Até que enfim. E depois porque vocês vieram aqui participar da minha felicidade. Aliás, eu preciso fazer uma correção nas informações que a Márcia passa, porque ela disse que escreveu esse livro em 3 meses, mas ela escreveu esse livro em mais de 30 anos. Demorou mais de 30 anos para escrever esse livro. É isso mesmo. Tem razão. Não é verdade? É verdade. Mas é tão vivo, né, Plínio? Coisas que você registra para valer, em que seu cérebro, seu neurônio captam a informação, e essa informação causa emoção, prazer, alegria, dor, o que for, essa coisa fica para sempre. Até eu sair desse mundo,
a silicose, os cavadores de poços estão sempre comigo. E foram as pessoas mais amigas que eu conheci. Eles tinham por mim, isso aqui eu faço questão de contar aqui, um respeito tão grande que teve uma vez que nós nos reunimos e alguns cavadores chegaram atrasados, entraram assim atrasados. Aí o Joel disse assim: paz, tenha vergonha, chega atrasado não. O que é que tem? Olha o que é que tem. Você já viu a doutora Sara chegar atrasada? Aí, não, nunca chegou não. Pois então não chegue. Era nessa base, quer dizer, o médico é que dá o exemplo. Se eu chegasse atrasado, se eu faltasse, não me recordo de ter marcado. Aliás, não fizemos isso nunca, de marcar de ir e não ir. Isso não aconteceu. A gente sempre cumpriu com a palavra. E eu acho que quando a gente cumpre com a palavra, o respeito, a credibilidade é muito grande. Eles passaram a acreditar e pararam de cavar. Pararam de cavar. Lindamente. Eu vou fazer só mais uma pergunta para a Márcia. Depois a gente vai abrir, o Mauro está me dizendo aqui que a gente talvez não tenha muito tempo para perguntas, mas eu vou abrir pelo menos umas 2 ou 3 perguntas, né, Mauro? Dá tempo, né? Dá tempo. E eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou pedir para ela ler um trecho que ela queira ler do livro e a gente deixa aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. E essa pergunta, Márcia, é a seguinte, é uma coisa que me chamou a atenção. Sabia muito bem a doutora Sara, perfeitamente. Então não havia oportunidade melhor para você transmitir ao seu leitor o quanto você é vulnerável, tanto quanto os cavadores, tanto quanto qualquer pessoa é nesse mundo, e que essa vulnerabilidade pode ser apresentada a todo mundo. E principalmente porque ela pode ser vencida, por incrível que pareça, pode ser vencida. E compartilhar com um companheiro de caminhada, porque nós andávamos muito, é algo que acalenta o desespero que o poço traz à sua pessoa, a pessoa de Sara, no caso. Porque o poço dá desespero. Ele é escuro, ele é pesado e você tem que arranjar uma luz. Talvez nessa hora eu tenha visto luz. Eu vi luz em situações de casa, luz. A Sara viu luzes e mais luzes no rosto de filho. Viu os caminhos das saídas do poço. Mas ela precisava deixar claro que esse poço existe para muita gente, inclusive para a médica, que estava achando que era maravilhosa, que era ótimo, que estava trabalhando feito uma doida, uma desgraçada, sem comer direito, dormindo mal. Ainda hoje eu tenho problema de sono por causa das madrugadas, de viagem, etc. E deixar isso pouco claro. Quer dizer, Sara é uma pessoa normal, humana. Pronto, é isso que eu quis dizer na escrita. Que essa médica é humana, cheia de falhas, cheia de dificuldade, cheia de dor e cheia de alegria, acima de tudo. Muito bom, então que trechinho você gostaria de ler? Você está com o livro aí? Está marcado? Oi? Eu queria que você lesse um trecho do livro que você... Já está anotado? Vai escolher agora? Eu queria ler, eu já li agora. Você que escolhe. Eu vou escolher que eu vou lá para achar fácil. Não eram ainda nem 6, e já estava quase pronto para ir a Pasto Alto. Encontrar Joel, isso sim. Receber a notícia de que ele estava muito mal e desejava vê-la. Já havia terminado o trabalho de pesquisa e intervenção para controle da silicose nos cavadores de poços daquela região, uma doença pulmonar que então se alastrara entre aqueles que, por força do ofício de cavar poços, ficavam expostos à poeira de Ciro. Encerrara as viagens há mais de 6 meses e agora desejava vê-lo. Estava muito ansiosa para dar-lhe 2 importantíssimas notícias
que ele esperava há tempo e a se dar a conhecer. Queria levá-las pessoalmente. Estava certa do quanto ele as desejava receber. Virar aqui, mas já termina. Enquanto organizava a velha mochila, com o apenas necessário para 2 dias de viagem, a tristeza e a infelicidade se abateram sobre ela, sem a menor piedade. Viajava quase sempre no fim da tarde, de sexta-feira, pois não tinha licença do trabalho para ir a Pasto Alto no meio da semana. A cena da partida repetira-se dezenas de vezes nos últimos 10 anos. Olhava o jantar sobre a mesa e não comia. Ouvia a voz de Pedro, seu filho mais novo, a perguntar: por que a senhora vai? E ela a responder, a repetir todas as vezes que ia trabalhar. E ele a dizer sempre: mas não, mamãe, amanhã é sábado, vou jogar no time do colégio e a senhora nem vai me ver jogando. As dores na alma sempre a dominavam naquela hora. Não havia como não chorar baixinho às escondidas, porque queria ter estado mais com seus filhos, conversado mais com a sua filha Elizabeth. Naquela época já estudando fora, e com Roberto mais velho, com o qual faltou a prosa mais íntima. Em momentos como aquele, eram 2 as dores dentro dela. Ver seu melhor amigo sucumbir a doença inevitável, mas inexorável, e se ausentar da vida da sua família, dos seus filhos. Dizia sempre, machucando a si mesma: sou uma mãe ausente. Assistindo essa apresentação. Eu queria fazer uma chamada breve no lugar para saber se Pedro está presente. Se a Elizabeth, Vanessa está presente. O Roberto, o Marcelo está presente. E se a doutora Sara se considerou uma mãe ausente, certamente a doutora Márcia é uma mãe extremamente presente. Muito obrigado.